A chuva era incessante no dia em que eu peguei as chaves do apartamento. O senhorio, um homem mais velho com um rosto inexpressivo, parecia mais interessado em fechar o negócio do que em compartilhar detalhes sobre o lugar. Eu não pensei muito nisso. Afinal, eu estava procurando um lugar acessível, e este atendia aos requisitos. Era pequeno, sim, mas aconchegante o suficiente para um iniciante. O edifício tinha uma sensação de decadência. A tinta nas paredes estava gasta e o elevador funcionava com um ruído inquietante, um chocalho constante. Meu apartamento ficava no 4º andar. Eu subia as escadas com as caixas mais leves, deixando as pesadas no carro para mais tarde. Cada passo ecoava no corredor vazio, amplificando uma sensação de isolamento que eu não conseguia explicar. Quando abri a porta, o interior do apartamento me recebeu com um cheiro de mofo e algo mais, um leve aroma metálico que eu não conseguia identificar. A sala de estar era simples, com paredes brancas amareladas que traíam anos de negligência. Havia uma poltrona velha que alguém havia deixado para trás e uma pequena cozinha nos fundos. As janelas estavam embaçadas pela chuva, filtrando uma luz cinza que fazia tudo parecer uniformemente mais sombrio. Naquela primeira noite, enquanto eu desfazia as malas, não conseguia me livrar da sensação de que algo naquele lugar estava errado. Talvez fosse o silêncio. Embora o edifício tivesse vários inquilinos, eu não ouvi nenhuma voz ou passo, apenas o padrão constante das gotas contra o vidro. No dia seguinte, enquanto limpava, encontrei algo estranho. Em um canto do armário do quarto, havia uma mancha escura no chão, quase preta. Parecia seca, mas tinha uma textura pegajosa quando eu toquei nela. Tentei limpar com um pano úmido, mas não saiu completamente. Não dei mais atenção ao assunto. Presumi que fosse uma daquelas manchas impossíveis de remover em roupas antigas ou lugares antigos. Naquela mesma tarde, uma vizinha bateu na minha porta. Ela era uma mulher mais velha, com um rosto gentil, mas cansado. Disse que morava no andar de baixo e que, se eu precisasse de alguma coisa, poderia ligar para ela. Agradeci a gentileza, mas notei algo estranho em sua expressão, como se quisesse dizer outra coisa e não ousasse. Antes de sair, ela olhou para a porta por alguns segundos. Seu silêncio me deixou desconfortável. Naquela noite, não consegui dormir bem. Acordei várias vezes com a sensação de que alguém estava no apartamento. Verifiquei os quartos, acendi as luzes e até olhei embaixo da cama. Tudo estava em ordem, mas minha mente ainda pregava peças em mim. Os ruídos, o farfalhar, o vento batendo contra as janelas, tudo parecia amplificado pela tranquilidade do lugar. No terceiro dia, enquanto organizava alguns papéis, encontrei um envelope escondido no compartimento de um móvel antigo deixado pelo inquilino anterior. Estava cheio de recortes de jornais, todos relacionados a um assassinato ocorrido naquele mesmo edifício há menos de um ano. A manchete principal dizia: jovem encontrado morto em apartamento no 4º andar. Assassino ainda em liberdade. Meu coração disparou ao ler o endereço. Era meu apartamento. O artigo detalhava como um jovem, na casa dos 30 anos, fora encontrado sem vida, com múltiplas facadas. A polícia investigou, mas o caso não foi resolvido. Não havia testemunha, se os poucos vizinhos que falaram não forneceram informações úteis. De repente, lembrei da mancha no armário. Uma onda de náusea tomou conta de mim quando percebi o que provavelmente ela era. Senti o apartamento ficando menor, como se as paredes estivessem fechando em volta de mim. Mas o pior era a sensação de que alguém estava me observando. Naquela noite, enquanto tentava me acalmar, ouvi um barulho no corredor. Era um passo suave, como se alguém estivesse andando descalço. Aproximei-me da porta, olhando pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. No entanto, o som continuou, lentamente se afastando em direção às escadas. Minha imaginação voou, criando histórias sobre quem ou o que poderia estar lá. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas mais estranhas. Objetos que eu deixava em um lugar apareciam de repente em outro. Portas que eu tinha certeza de ter trancado estavam abertas. Tentei convencer-me de que era minha mente pregando peças, mas havia algo mais, algo tangível. A sensação de estar sendo observado era constante, especialmente à noite. Certa noite, quando voltava das compras,
Vi o senhorio conversando com alguém na entrada do edifício. Era um homem alto, vestindo um capuz que cobria a maior parte do rosto. Sua postura era rígida. Embora eu não conseguisse ouvir o que diziam, a conversa parecia tensa. Quando o senhorio me viu, rapidamente se despediu do homem e entrou no prédio sem se dirigir a mim. O estranho, por outro lado, ficou ali me encarando. Senti um arrepio percorrer meu corpo e apressei o passo. Naquela noite, a inquietação atingiu seu auge. Enquanto tentava dormir, ouvi barulhos vindo do armário do quarto, um farfalhar suave, quase imperceptível. Congelei, ouvindo. O som se repetiu, mais alto dessa vez. Reuni toda a coragem que pude. Peguei uma lâmpada da mesa de cabeceira como arma improvisada e me aproximei do armário. Quando abri a porta, estava vazio. Mas então vi algo que fez meu sangue gelar. A mancha no chão não estava seca. Estava fresca. A luz da lâmpada refletia um brilho avermelhado que não estava ali antes. Dei um passo para trás, tropeçando na cama, e naquele momento ouvi uma batida na porta da frente do apartamento. O som era alto, determinado, como se alguém quisesse entrar. Fiquei parado, esperando, mas não houve nova batida. Finalmente, criei coragem e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém lá. A porta para o corredor estava fechada e a chuva ainda batia nas janelas. Não dormi naquela noite. Sentei no sofá, abajur em uma mão e telefone na outra, debatendo se deveria ligar para a polícia. Mas o que eu diria a eles? Que havia encontrado uma mancha suspeita e ouvido barulhos. Não havia evidências, apenas minha paranoia crescente. No dia seguinte, decidi confrontar o senhorio. Fui até seu escritório no segundo andar e exigi respostas sobre o que havia acontecido no apartamento. No início, ele tentou evitar o assunto, mas finalmente admitiu que o inquilino anterior havia morrido lá e que, por lei, ele não era obrigado a divulgar isso, a menos que fosse solicitado. Seu tom era frio, quase indiferente, como se não se importasse minimamente com o meu desconforto. Naquela tarde, enquanto arrumava minhas coisas para sair do apartamento, encontrei outra coisa. Sobre a moldura de uma das janelas, havia uma pequena gravura, quase invisível a olho nu. Era o nome Andrés. Olhando os recortes de jornais, descobri que esse era o nome do inquilino anterior, a vítima do assassinato. Naquela noite, enquanto carregava minhas coisas para o carro, vi o homem do capuz de novo. Ele estava parado do outro lado da rua, imóvel na chuva. Desta vez, ele não estava olhando diretamente para mim, mas sua presença foi suficiente para arrepiar meus cabelos. Entrei no carro e fui embora sem olhar para trás. Eu não sei quem era esse homem ou por que ele estava ali, mas algo me diz que ele estava conectado ao que aconteceu naquele apartamento. Eu nunca vou saber, e sinceramente prefiro não descobrir. Moro em outro lugar agora, longe daquele edifício e das sombras que o cercam. Mas, às vezes, quando chove, não consigo deixar de olhar pela janela, esperando não esbarrar naquela figura mais uma vez. O som do tráfego desapareceu quando as portas do prédio se fecharam atrás de mim. Era uma noite chuvosa, com aquele tipo de umidade que penetra nos ossos. Eu tinha terminado tarde no escritório. Outro dia exaustivo, e tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer o dia. Mas, às vezes, a vida tem outros planos, e naquela noite eu descobriria isso da pior maneira. O edifício estava praticamente vazio. As luzes no lobby piscavam ocasionalmente, lançando sombras irregulares nas paredes. Eu me aproximei do elevador e apertei o botão com algum desânimo. Era velho, do tipo que rende quando se move e parece um acidente esperando para acontecer. Mas, depois de um longo dia, subir as escadas até o 10º andar não era uma opção que eu estava disposto a considerar. As portas se abriram com um rangido metálico, e lá dentro fui recebido por um homem. Ele era alto, vestindo uma jaqueta preta que parecia absorver a chuva como uma esponja. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra do capuz, mas seus olhos estavam visíveis, escuros e penetrantes. Eles me olharam de um jeito que eu não sabia como interpretar, como se estivesse me avaliando. Entrei no elevador, tentando não demonstrar desconforto.
Era um daqueles modelos antigos, com espaço suficiente para 2 pessoas. A proximidade era inevitável. Apertei o botão para o 10º andar e percebi que ele não selecionou nenhum. Ele estava ali parado, com as mãos nos bolsos, observando a porta fechar. O elevador começou a se mover com seu ritmo habitual de lentidão, acompanhado por ruídos mecânicos que me fizeram questionar quanto tempo mais ele funcionaria antes de precisar de uma substituição. Tentei ignorar isso, focando no painel iluminado de botões. Mas minha atenção voltou para o homem quando notei que seus olhos ainda estavam fixos em mim através do reflexo nas portas de metal. Minha mente começou a vagar, relembrando histórias que eu tinha ouvido sobre roubos e ataques em lugares fechados. Tentei me acalmar. Afinal, eu estava cansado e minha imaginação poderia estar pregando peças em mim. O elevador parou com um ruído estridente entre o 4º e o 5º andares. O solavanco foi tão abrupto que quase perdi o equilíbrio. As luzes piscaram uma vez e depois apagaram completamente, mergulhando-nos na escuridão. A cabine ficou completamente silenciosa, exceto pelo som das nossas respirações. Peguei meu telefone para usar a lanterna e tentei ligá-lo, mas não havia sinal. A única fonte de luz era o fraco brilho de emergência vindo do teto. O homem ainda estava imóvel. Isso me deixou mais inquieto do que se ele tivesse feito qualquer coisa. A escuridão tornava tudo mais sinistro, e eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado. Decidi falar para tentar quebrar a tensão, mas as palavras morreram na minha garganta. Havia algo na postura dele, na maneira como respirava calmamente, que me fazia sentir vulnerável. Peguei meu telefone novamente, desta vez para procurar o botão de emergência no painel. Encontrei e apertei, esperando ouvir a voz de um operador. Nada, apenas o eco da minha própria respiração. De repente, o homem se moveu. Lentamente, ele tirou algo do bolso. Meu coração disparou. Pensei nas piores possibilidades. Uma arma, uma faca, qualquer coisa que pudesse transformar aquela pequena cabine em uma armadilha mortal. A luz de emergência lançou sombras estranhas em seu rosto, tornando sua expressão ainda mais perturbadora. Tentei não demonstrar medo, mas foi quase impossível. O que ele tirou acabou sendo um isqueiro. Acendeu e uma pequena chama iluminou completamente seu rosto. Seu olhar não me abandonava. Havia algo em sua expressão que não era normal. Não era raiva nem ódio, mas também não era calma. Era como se estivesse decidindo algo, ponderando uma opção. Decidi que não poderia ficar ali parado esperando. Me aproximei do painel para tentar abrir as portas manualmente, mas elas não se moveram. O homem continuava me observando. Começou a caminhar lentamente em minha direção, e naquele pequeno espaço, qualquer movimento parecia amplificado. O calor do isqueiro fez o ar parecer mais pesado, mais opressivo. Cada passo que ele dava aumentava minha sensação de perigo. De repente, ele apagou a chama com um movimento rápido, devolvendo a escuridão à cabine. Minha respiração ficou irregular. Recuo instintivamente, batendo em uma das paredes do elevador. Minha mente trabalhava a toda velocidade, procurando uma saída, um plano, algo que eu pudesse usar como defesa. Naquele espaço confinado, não havia muito que eu pudesse fazer. O elevador rangeu novamente, como se tentasse se mover, mas ainda permanecia parado. Então, ouvi um som metálico suave. O homem manipulava algo em seu outro bolso. A tensão era insuportável. Pensei que ele poderia ter uma arma. Isso me paralisou, mas eu sabia que ficar parado não iria melhorar a situação. Criei coragem para falar, tentando parecer calmo, mas minha voz estava tremendo. Disse a ele que tudo ficaria bem, que com certeza consertariam o elevador em breve. Ele não respondeu. Apenas me olhou como se minhas palavras não significassem nada. De repente, o elevador balançou novamente e as luzes piscaram antes de voltar. O carro ainda estava parado, mas pelo menos não estávamos mais na escuridão. A nova iluminação me permitiu ver o homem com mais clareza. Havia algo estranho nele, algo que não fazia sentido. Suas roupas estavam molhadas, mas não só por causa da chuva. Nas mangas do casaco, havia manchas escuras que pareciam sangue. Senti um nó no estômago.
Minha mente conectou rapidamente as peças, o silêncio, a atitude dele, as manchas. Eu estava preso com alguém que não parecia estar ali por acaso. Tentei manter a compostura, mas cada segundo que passava era um teste para os meus nervos. O homem deu um passo em minha direção, e foi então que percebi o que ele estava segurando na mão: uma pequena chave de fenda. Não era uma arma convencional, mas no espaço confinado do elevador, qualquer objeto pode ser letal. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação. Eu tinha que fazer algo antes que ele tomasse a iniciativa. Me movi em direção ao painel de botões, fingindo tentar pressionar o botão de emergência mais uma vez. Ele não reagiu no começo, mas quando viu minha outra mão pegando algo no meu bolso, uma chave que eu tinha comigo, sua postura mudou. Ele olhou para mim mais atentamente, como se avaliasse se eu representava uma ameaça. O silêncio foi quebrado por um barulho metálico vindo do teto do elevador. Era o som de alguém mexendo nos cabos. Meu coração pulou uma batida. Estariam consertando o elevador? Ou havia outra pessoa? A possibilidade de que ele não estivesse sozinho passou pela minha cabeça, e o medo se transformou em uma paranoia avassaladora. Então, como se o destino tivesse decidido intervir, as portas do elevador se abriram parcialmente, deixando uma lacuna de cerca de 20 centímetros. Era possível ver o poço escuro entre os andares, mas não o suficiente para escapar. O homem se virou para a abertura e então olhou para mim com uma expressão que me congelou os ossos. Sem aviso, ele investiu contra mim com a chave de fenda levantada. Consegui desviar por pouco, acertando seu braço com a chave que eu estava segurando. O impacto não foi suficiente para detê-lo, mas deu tempo para o meu instinto agir. Usei toda a minha força para empurrá-lo contra a parede do elevador, tentando desarmá-lo. A luta foi breve, violenta, e o espaço confinado fazia com que cada movimento parecesse desesperado. Finalmente consegui tirar a chave de fenda dele e jogá-la para o outro lado do carro. Ele me olhou, respirando com dificuldade, e por um momento pensei que tinha acabado. Mas então, sem aviso, ele se lançou em direção à abertura da porta. Com um movimento ágil, deslizou pelo poço do elevador e desapareceu na escuridão. Fiquei ali ofegante, sem entender completamente o que acabará de acontecer. Minutos depois, o elevador se moveu novamente, me levando para o próximo andar. Quando as portas se abriram, cambaleei para fora, procurando ajuda. Encontrei um segurança, mas quando voltamos para o elevador, ele estava vazio. Não havia sinal do homem nem da chave de fenda. A única evidência do que aconteceu era minha falta de ar e o suor frio na testa. Nunca soube quem ele era ou o que realmente queria, mas toda vez que entro em um elevador, sinto aquele mesmo nó no estômago, me lembrando de quão perto estive de não sair dali vivo. O som das chaves destrancando a porta do meu apartamento me trouxe de volta à realidade. Foi apenas mais uma noite com meu grupo de amigos. Um desses encontros improvisados que terminavam com risos, cervejas vazias e conversas que oscilavam entre o absurdo e o profundo. Éramos 6, um grupo compacto que se conhecia há anos, compartilhando não apenas tempo, mas segredos, confidências e lealdades que pareciam inabaláveis. Ou assim eu pensava. Tudo isso começou há alguns meses, quando David apareceu em nossas vidas. Nós o conhecemos através de Raul, que sempre pareceu ter um talento especial para atrair novas pessoas. David era um cara legal, com um sorriso fácil e um carisma que rapidamente abriu as portas para o nosso círculo. Não me lembro exatamente quando ele deixou de ser amigo do Raul para se tornar um do grupo, mas, em algum momento, ele parou de se sentir um estranho. Os primeiros sinais de que algo não se encaixava eram sutis, quase imperceptíveis, coisas que, em retrospecto, deveriam ter me alarmado desde o começo. Uma vez, durante um de nossos passeios, David mencionou detalhes da minha vida pessoal dos quais eu não me lembrava de ter compartilhado com ele. Pensei que talvez Raul tivesse lhe contado, embora não fosse seu estilo falar sobre os outros, mas descartei a ideia. Afinal, por que alguém como ele iria bisbilhotar minha vida? Com o passar do tempo, coisas mais estranhas começaram a acontecer. Em uma ocasião,
Recebi um e-mail anônimo com uma captura de tela de uma mensagem privada que eu tinha enviado para Clara, uma amiga do grupo. O conteúdo não era comprometedor, mas a ideia de que alguém estava lendo minhas mensagens era perturbadora. Pensei em contar aos outros, mas fiquei paranoico. O que eu iria dizer a eles? Que alguém estava me espionando. Que eu desconfiava de um cara que não parecia ter uma única má intenção. A gota d'água chegou numa noite chuvosa. Havíamos combinado de nos encontrar na casa de Louis para assistir a um jogo, mas David não apareceu. Ele disse que estava ocupado com um assunto pessoal, algo raro para ele, pois quase nunca recusava um convite. A noite continuou como de costume, com risos e piadas. Mas, quando voltei para casa, algo chamou minha atenção. Minha porta estava entreaberta. Meu coração pulou uma batida. Verifiquei meu bolso, certificando-me de que as chaves estavam lá. Elas estavam. Entrei devagar, tentando não fazer um som. Encontrei tudo em seu lugar, exceto por um detalhe. Minha mesa estava aberta, e os papéis que eu tinha deixado separados estavam espalhados como se alguém tivesse passado por eles às pressas. A conexão foi instantânea. Isso não poderia ser uma coincidência. Algo dentro de mim gritava que David estava por trás disso, mesmo que eu não tivesse provas. Nos dias seguintes, comecei a observá-lo mais de perto. Não contei nada a ninguém, nem mesmo a Raul, que sempre foi meu confidente. Eu precisava entender quem esse homem era, que aos poucos parecia infiltrar-se em todos os aspectos de nossas vidas. Meu primeiro passo foi descobrir um pouco mais sobre ele. David afirmava ser programador, mas quanto mais eu perguntava sobre seu trabalho, mais vagas se tornavam suas respostas. Uma noite, enquanto o grupo estava reunido no bar de sempre, pedi para ele me mostrar um pouco do que estava trabalhando. Ele deu de ombros, dizendo que não era interessante. Sua evasiva definitivamente desligou todos os meus alarmes. Foi quando cometi o erro de confrontá-lo, ainda que indiretamente. Durante uma conversa aparentemente casual, dei a entender que alguém no grupo poderia estar escondendo algo. Queria observar sua reação. Para minha surpresa, ele manteve a calma. Ele até brincou que a única escuridão ou segredo que tinha era seu péssimo gosto em música. Mas algo em seu olhar me perturbou, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Naquela noite, decidi ir mais longe. Depois que todos se despediram, segui David até seu apartamento. Observei-o entrar, e da calçada, vi enquanto ele ligava a luz na sala de estar. Esperei alguns minutos, tentando criar coragem, e então me aproximei dele. Meu plano era simples. Queria dar uma olhada rápida ao redor, encontrar algo para confirmar minhas suspeitas. O que encontrei foi muito mais assustador do que eu esperava. A janela da sua sala de estar estava ligeiramente aberta. De lá, eu podia ver uma parede cheia de fotos. Reconheci cada pessoa nelas. Éramos nós. Cada membro do nosso grupo, inclusive eu, estava lá. As fotos não eram casuais. Eram fotos de momentos privados, algumas tiradas sem que percebêssemos. Uma mostrava Raul entrando em seu escritório, outra Clara em sua sacada. Tinha até uma de mim dormindo no meu sofá. Meu sangue gelou. Voltei para o meu apartamento naquela noite com as mãos tremendo. Eu queria saber a verdade, mas agora que a tinha, não sabia o que fazer com isso. Contar a alguém? Quem iria admitir que eu estava espionando nele? E se ninguém acreditasse em mim? David era carismático e charmoso. Ele poderia facilmente virar a situação a seu favor. Os próximos dias foram um inferno. Cada vez que estávamos em grupo, eu sentia seu olhar fixo em mim, como se ele soubesse o que eu tinha visto. Mas o pior veio quando encontrei um bilhete na minha mesa. Foi uma curta mensagem escrita com caligrafia precisa. Pare de se intrometer onde você não é desejado. Compreendi então que ele não apenas sabia que eu seguia, mas que estava me avisando. Mas me avisando sobre o quê? O que ele realmente queria. Decidi investigar mais a fundo. Mas, antes que eu pudesse fazer isso, algo aconteceu que mudou tudo. Clara desapareceu. Não foi imediato. No começo, ela simplesmente parou de responder às nossas mensagens. Pensamos que estava ocupada ou que seu telefone havia quebrado, mas no terceiro dia, a família registrou um boletim de ocorrência.
Foi quando a polícia encontrou o carro dela abandonado nos arredores da cidade, com seus pertences ainda lá dentro. Não havia sinais de luta, mas o desaparecimento era óbvio. O grupo ficou devastado. Raul ficou especialmente perturbado, e David, para minha surpresa, parecia genuinamente preocupado. Foi ele quem organizou uma busca entre amigos e conhecidos. Por um momento, duvidei das minhas suspeitas. Poderia alguém tão envolvido em ajudar estar por trás de algo tão sinistro? Mas minhas dúvidas desapareceram quando encontrei outro bilhete no meu apartamento. Dessa vez, era mais explícito. Eu avisei você. Clara não me ouviu. E olha onde ela está agora. Meu estômago embrulhou. Não sabia se estava sendo manipulado ou se David realmente fora responsável pelo que aconteceu com Clara. Decidi tomar medidas drásticas. Reuni todas as informações que tinha, as fotos no apartamento dele, as notas na minha mesa, as mensagens anônimas, e levei para a polícia. Mas, sem provas concretas, eles não puderam fazer muita coisa. Me aconselharam a ficar longe dele e a entrar em contato se algo mais acontecesse. Naquela noite, voltei para meu apartamento com uma sensação de derrota. Tentei impedi-lo, mas David sempre parecia estar um passo à frente. No entanto, quando entrei, algo chamou minha atenção. Minha janela estava aberta. Uma brisa fria soprava pelo quarto, e no chão havia algo que eu não esperava encontrar. Uma imagem. Era de Clara, amarrada e com uma expressão aterrorizada. Nas costas, uma mensagem que fez meu coração parar. Sua próxima vez é a vez. Soube então que ele não era apenas um infiltrado. Ele era um caçador, e eu caí na armadilha dele. A chuva começou a bater na janela enquanto eu percebia que a única maneira de sobreviver seria confrontá-lo antes que ele terminasse o que tinha iniciado. Dirigir longas distâncias nunca me incomodou antes. Na verdade, eu gostava. Havia algo sobre a estrada aberta, o som constante das rodas no asfalto que me dava paz. Foi por isso que não hesitei em oferecer algumas vagas gratuitas no meu carro quando planejei a viagem para o norte. Não foi apenas para compartilhar os custos do combustível, embora isso tenha ajudado. Gosto da ideia de conhecer novas pessoas, ouvir histórias diferentes e preencher o tempo com mais do que apenas a música no rádio. Publicar o anúncio no aplicativo de compartilhamento de viagens foi fácil. Em pouco tempo, eu tinha 2 interessados. A primeira foi Valíria, uma jovem estudante que precisava chegar a uma cidade intermediária para visitar sua família. O segundo, Gabriel, parecia um cara reservado, falando poucas palavras comigo ao confirmar o local de retirada. Não importava. Não foi a primeira vez que levei passageiros quietos, e eu não esperava nada fora do comum. Na manhã da viagem, a chuva estava caindo forte. Escolhi Valíria, que foi a primeira a chegar ao dormitório. Ela estava carregando uma mochila leve e me cumprimentou com um sorriso tímido. Gabriel foi o próximo. Ele estava esperando em um canto, carregando uma mala preta e uma capa de chuva que cobria grande parte do seu rosto. Ele mal olhou para cima quando entrou no carro, mas eu percebi algo em seus olhos. Havia algo frio neles. Pensei que fosse uma impressão passageira e não dei mais importância. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Valíria e eu conversamos um pouco sobre seus estudos, enquanto Gabriel permaneceu em silêncio, olhando para fora da janela. Sua presença era um tanto desconfortável, mas eu não conseguia apontar exatamente o porquê. Talvez fosse sua postura rígida ou a maneira como ele evitava participar da conversa. Na metade do caminho, tentei incluí-lo, fazendo algum comentário casual, mas ele respondeu apenas com monoílabos. Gradualmente, a conversa entre Valíria e eu morreu, deixando o barulho da chuva e do motor preencherem o espaço. O primeiro sinal de alarme veio quando paramos em um posto de gasolina para encher o tanque e esticar as pernas. Gabriel se ofereceu para ficar no carro, o que me pareceu estranho, mas eu não perguntei. Valíria e eu fomos para a loja comprar alguma comida. Foi então que notei o frentista, um homem mais velho, olhando para o meu carro com uma carranca no rosto. "Tudo certo?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. O homem balançou a cabeça lentamente, mas não disse nada. Seu olhar ainda estava fixado no carro.
ou mais especificamente em Gabriel, que estava sentado atrás, imóvel como uma estátua. Houve algo na maneira como ele o observava, uma mistura de medo e desconfiança que me fez tremer. Quando voltamos para o carro, notei que Gabriel tinha as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, apertando-as com força. Fingi não perceber, mas meus instintos começaram a avisar que alguma coisa estava fora do lugar. A próxima hora na estrada foi tensa. Valíria também parecia ter notado a atmosfera estranha, porque parou de falar e começou a olhar para o telefone com frequência. Gabriel, por sua vez, permaneceu imóvel, seus olhos fixos na estrada, como se estivesse calculando algo. Ele não falou, não se moveu, mas sua presença enchia o carro com uma energia inquietante. Foi quando aconteceu. Estávamos nos aproximando de um trecho desolado de estrada, cercado por campos abertos e sem sinal de vida por quilômetros. Gabriel, que até então não tinha dito mais do que 3 palavras, falou de repente. Você poderia pegar o desvio, disse ele, apontando para uma pequena estrada de terra que mal era visível na chuva. O tom de sua voz era calmo, quase amigável, mas algo em mim recusou. Não havia razão para o desvio, e a estrada principal era mais segura. Eu prefiro continuar na rota original, disse, e ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, mas percebi como suas mãos se apertaram ainda mais forte dentro dos bolsos. A atmosfera dentro do carro ficou insuportável. A chuva batia mais forte e a estrada parecia não ter fim. Valíria se mexeu desconfortavelmente no assento, e eu senti o suor acumulando em minhas mãos apesar do frio. Gabriel, por outro lado, parecia perfeitamente calmo, quase como se estivesse aproveitando o silêncio. Não foi até pararmos em um pequeno restaurante na beira da estrada que tudo saiu do controle. Valíria e eu entramos no local, deixando Gabriel de volta ao carro. Enquanto eu esperava na fila para pedir café, olhei pela janela em direção ao carro. Gabriel não estava lá. A porta estava entreaberta, e a mala não estava mais no banco de trás. Senti um frio na barriga. Rapidamente, saí na chuva para procurá-lo. Não havia sinal dele. Sua figura tinha desaparecido na escuridão da estrada e da floresta próxima. Pensei em ligar para ele, mas no telefone não tinha sinal e havia algo dentro de mim que dizia que não era uma boa ideia. Quando voltei para o carro, percebi que ele tinha deixado algo no banco de trás. Era uma faca, grande, afiada e com o fio desgastado na alça, como se tivesse sido usada inúmeras vezes. Olhei para Valíria, que voltou para o carro e agora estava olhando para mim com o rosto pálido. Não havia necessidade de dizer nada. Nós dois sabíamos que eu tinha pegado alguém que não deveria estar ali. Guardei a faca no porta-luvas e liguei o carro, tentando manter a calma. Mas o medo estava ali, crescendo a cada quilômetro que percorríamos. Não demorou muito para que o víssemos novamente. Ele estava parado na beira da estrada, na chuva, com a mala preta aos seus pés. Ele não levantou a mão para nos pedir para parar, mas seu olhar estava fixo em nós quando passamos. Era como se ele soubesse que não íamos parar, e ainda assim ele parecia satisfeito. Não dormi naquela noite. Deixei Valíria em seu destino e dirigi sem parar até chegar em casa, com a sensação de que aqueles olhos ainda estavam me observando. No dia seguinte, li nas notícias que um homem foi encontrado morto perto do posto de gasolina onde paramos. Não havia pistas sobre o assassino, mas a descrição de um suspeito correspondia perfeitamente a Gabriel. Desde então, não ofereço mais o serviço de carona compartilhada. Mas toda vez que estou na estrada e vejo alguém na beira da via, não consigo deixar de lembrar daquele olhar e da faca que ele deixou para trás. Não sei se era um aviso, uma ameaça ou apenas seu jeito de me dizer que ele havia jogado contra nós e vencido. Mas eu sei que nunca me sentirei seguro na estrada novamente. Viajar a trabalho nunca foi tão fácil, minha atividade favorita, mas desta vez eu não tinha escolha. Meu chefe me mandou para uma cidade distante para fechar um negócio importante, e a pressão para não falhar era muito pesada. Depois de horas dirigindo na chuva, finalmente cheguei ao hotel. Era um edifício modesto, com uma fachada envelhecida e um letreiro de neon piscando,
que parecia estar lutando para permanecer aceso. Não me importei. Eu só precisava de uma cama e algumas horas de descanso antes da próxima reunião do dia. Ao entrar, a atmosfera era tão sombria quanto o exterior. O ar cheirava a mofo e madeira velha, e a iluminação amarelada fazia tudo parecer mais sombrio do que provavelmente era. No entanto, a recepcionista foi simpática e eficiente. Ela me designou o quarto 205, no segundo andar, e me entregou a chave de metal com um chaveiro muito desgastado, que parecia desconfortavelmente frio na minha mão. Eu subi as escadas, engatinhando com minha mala e dedo do pé, sentindo cada passo rangendo sob meu peso. Quando cheguei ao corredor, um arrepio percorreu minha espinha. Ele era estreito e mal iluminado, com papel de parede desgastado que parecia estar descascando em alguns lugares. As portas tinham placas de metal enferrujadas. O meu quarto estava quase na extremidade, próximo ao quarto 206. O quarto era básico, mas suficiente. Uma cama de casal, uma pequena escrivaninha, uma TV velha e um minúsculo banheiro. A primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos e me jogar na cama. O som da chuva batendo na janela era a única coisa que eu conseguia ouvir. Fechei os olhos, pensando que algumas horas de sono seriam suficientes para me levantar novamente. O primeiro barulho veio quando eu estava prestes a adormecer. A princípio, ignorei, pensando que eram hóspedes se instalando. No entanto, os ruídos continuaram. Passos pesados recuando e avançando, seguidos pelo que parecia ser o arrastar de móveis. Abri os olhos e olhei para a parede que separava os dois cômodos, tentando descobrir o que estava acontecendo. O som era tão claro que eu podia imaginar alguém empurrando uma cadeira ou uma mesa. Não pensei muito nisso. As paredes do hotel geralmente são finas, e não seria a primeira vez que um vizinho barulhento interrompia meu descanso. No entanto, quando as batidas se intensificaram, comecei a me sentir desconfortável. Havia algo estranho nesses sons, como se fossem muito caóticos, muito insistentes. Então, houve outra coisa, um baque, mais alto do que os anteriores, seguido do que pode ter sido um gemido abafado. Levantei da cama, tentando ouvir melhor. O barulho parou de repente, deixando um silêncio pesado no ar. Pensei em ligar para a recepção, mas decidi dar uma espiada no corredor primeiro para ver se poderia encontrar alguma explicação. Abri a porta e olhei para os dois lados. O corredor estava vazio, e a porta do 206 permanecia fechada. A luz bruxuleante do teto só fazia tudo parecer mais assustador. Voltei para o meu quarto, convencido de que estava exagerando. Minutos depois, os sons retornaram. Desta vez, estavam mais intensos, quase violentos, com batidas repetitivas na parede e um barulho que soava como algo metálico caindo no chão. Meu coração começou a bater mais rápido. Era impossível ignorar agora. Algo estava acontecendo no 206. Por fim, liguei para a recepção. Expliquei à recepcionista o que estava acontecendo e pedi para que ele verificasse o quarto. A resposta me congelou na trilha. O quarto 206 estava vazio. Insisti que devia haver algum engano, mas ele me garantiu que ninguém tinha alugado aquele quarto. Eu até o ouvi verificando o sistema enquanto falávamos. Seu tom calmo só aumentou o meu desconforto. O que eu estava ouvindo? Então, desliguei o telefone e tentei me acalmar. Talvez eu tivesse interpretado mal os sons. Talvez o barulho viesse de outro quarto, e não do 206. Decidi verificar por mim mesmo. Saí para o corredor novamente, desta vez com mais determinação. Andei lentamente em direção à porta ao lado. Observei com atenção, procurando por algum sinal de movimento, alguma sombra sob a porta. Nada. O silêncio no corredor era absoluto, exceto pelo eco distante da chuva. Coloquei o ouvido contra a porta, tentando ouvir algo. Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. Do outro lado, eu podia ver claramente a respiração lenta e profunda, como se alguém estivesse do outro lado da madeira ouvindo também. Dei um passo para trás instintivamente, meu coração martelando no peito. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Eu não sabia o que fazer. Chamar a polícia, insistir com a recepcionista. Tudo parecia tão absurdo. Sentei na cama, tentando pensar claramente.
Quando o som veio novamente, dessa vez muito mais alto. Era como se alguém estivesse batendo na parede com algo pesado, com uma força que fazia as fotos penduradas ao lado do meu quarto vibrarem. Eu não aguentava mais. Peguei meu telefone e disquei para a recepção novamente. Assim que terminei de explicar a situação, ouvi passos apressados no corredor do lado de fora da minha porta. Abri a porta, esperando ver a recepcionista ou um convidado, mas o corredor estava vazio. Entretanto, algo havia mudado. A porta do 206 estava entreaberta. Congelei, incapaz de decidir o que fazer. Então decidi me aproximar. A luz do corredor iluminou parcialmente o interior do quarto, o suficiente para ver que estava vazio. Não havia malas, nem sinal de que alguém tivesse estado lá. Mas no chão, perto da cama, havia uma mancha escura que eu não conseguia distinguir direito da minha posição. Parecia molhada, e minha mente imediatamente pensou em sangue. Recuo lentamente, sentindo minha respiração acelerar. Fecho a porta do meu quarto e bloqueio a fechadura com qualquer coisa que pudesse encontrar. Uma cadeira, minha mala, qualquer coisa que me fizesse sentir um pouco mais seguro. Decidi que passaria o resto da noite acordado, esperando o amanhecer para sair daquele lugar. Contudo, os ruídos não pararam. Agora, eles vinham do meu próprio teto, como se alguém estivesse andando diretamente sobre mim. Olhei para cima, paralisado, ouvindo enquanto os passos se moviam para frente e para trás, às vezes parando logo acima de onde eu estava sentado. O som da respiração voltou, desta vez muito mais claro, como se não houvesse barreira entre nós. A noite se tornou interminável. Cada pequeno som, cada farfalhar me fazia pular. Quando o amanhecer finalmente rompeu, juntei minhas coisas e desci até a recepção. A recepcionista olhou para mim com surpresa por me ver tão cedo, mas eu não disse nada. Devolvi a chave e saí para o estacionamento sem olhar para trás. Antes de partir, não pude deixar de lançar uma última olhada para o hotel do carro. De uma das janelas do segundo andar, vi uma figura me observando. Não consegui distinguir seu rosto, mas tive certeza de que não era minha imaginação. Acelerei e nunca olhei para trás. Meses se passaram desde aquela noite, mas ainda assombra minha mente. Nunca soube o que aconteceu naquele quarto, nem quero saber. No entanto, toda vez que ouço o som de passos no silêncio da noite, me pergunto se realmente escapei ou se algo daquele lugar me seguiu. Mudar para um novo bairro sempre traz um ar de renovação. Depois de vários anos morando em um pequeno apartamento no centro da cidade, eu precisava de uma mudança. Então, quando encontrei uma casa acessível nos subúrbios, não hesitei. Era um lugar tranquilo, com ruas arborizadas e uma comunidade que parecia algo saído de um cartão postal. Eu pensei que seria o lugar perfeito para recomeçar, longe do estresse e da monotonia que me acompanharam durante anos. Os primeiros dias foram, como eu havia imaginado, de tranquilidade absoluta. Meus vizinhos pareciam amigáveis, embora reservados, e o som do vento através das árvores era uma melodia constante que substituiu a agitação da cidade. Entre eles, havia um homem a quem eu não prestava muita atenção a princípio. O nome dele era Alberto. Ele morava na casa ao lado e tinha cerca de 40 anos, uma aparência comum, do tipo que você pode esquecer em segundos. Eu o via ocasionalmente cuidando do jardim ou lendo na varanda. Nós nos cumprimentávamos com um breve gesto e nada mais. Tudo isso começou sutilmente. Tão sutilmente que, a princípio, eu ignorei. Uma manhã, enquanto eu saía de casa para ir trabalhar, vi Alberto na varanda, com uma xícara de café na mão. Ele estava me observando, uma coisa normal de se fazer, pensei. Todos nós olhamos para nossos vizinhos de vez em quando. Mas, quando virei a cabeça para entrar no carro, ele ainda estava olhando, imóvel. Aquele olhar me seguiu até eu virar a esquina. Os dias passaram e eu comecei a observar pequenos detalhes que me deixaram inquieto. Alberto parecia estar sempre presente. Se eu saía para regar meu jardim, ele estava varrendo a minha entrada de automóveis. Se eu chegava em casa tarde do trabalho, sua figura se destacava contra a luz da janela, aparentemente esperando por mim. Até quando saía para correr de manhã,
eu o via passeando pela mesma rota. No começo, achei que eram coincidências. Afinal, morávamos ao lado um do outro. Mas logo essas coincidências começaram a parecer muito orquestradas. Uma noite, enquanto jantava, notei algo estranho. As luzes da casa dele estavam desligadas, exceto por uma luz fraca no segundo andar, naquela janela que parecia apontar diretamente para a minha sala de jantar. Foi como se alguém estivesse lá me observando. Apaguei as luzes para ter uma visão melhor, mas não consegui entender nada. No entanto, essa sensação de estar sendo observado ficou comigo, como um peso frio no peito. O verdadeiro ponto de virada aconteceu num sábado. Eu tinha decidido passar o dia em casa, organizando meu escritório e aproveitando o meu próprio espaço. Ao meio-dia, alguém bateu na porta. Era um carteiro com um pacote para mim. Eu assinei. Quando abri, encontrei algo que me deu um frio na espinha. Uma moldura com uma foto minha. Não era uma foto recente, mas uma de vários anos atrás, quando eu morava no apartamento no centro da cidade. Era uma foto que eu não lembrava de ter tirado, uma imagem capturada de algum lugar que eu não reconhecia. O medo se transformou em paranoia. Durante as noites, eu ouvia barulhos estranhos fora de casa, galhos rangendo, passos leves no pavimento. Toda vez que eu olhava pela janela, não via ninguém, mas a sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. Comecei a trancar todas as portas e verificar as janelas 3 vezes antes de ir para a cama. Minha vida, que tinha chegado a este bairro em busca de paz, estava desmoronando. Um dia, decidi encarar minhas suspeitas diretamente. Saí no pátio enquanto Alberto varria a entrada de automóveis. Tentei envolvê-lo numa conversa casual, mas sua atitude era estranha. Não havia nada de concreto no que ele dizia, mas seu tom, sua maneira de fugir das minhas perguntas, acima de tudo, a forma como seus olhos nunca deixavam os meus me deixaram nervoso. Depois de alguns minutos, voltei para casa, sentindo-me mais vulnerável do que antes. Foi naquela noite que a situação atingiu seu ponto mais assustador. Tive um dia exaustivo e fui dormir cedo. Não sei quanto tempo dormi antes de ser despertado por um som metálico vindo de baixo. Meu coração disparou. Deitei imóvel na cama, ouvindo atentamente. Houve outro barulho, desta vez mais claro, como se alguém estivesse tentando arrombar uma fechadura. Levantei-me, tentando não fazer barulho. Peguei um taco de beisebol que tinha no armário e desci as escadas com o pulso acelerado. Quando cheguei à sala de estar, vi que a porta dos fundos estava entreaberta. O ar frio da noite se infiltrava pela abertura, carregando um silêncio aterrador. Verifiquei cada canto do primeiro andar, mas não encontrei ninguém. Tranquei a porta e coloquei uma cadeira para bloqueá-la antes de voltar para o meu quarto. Mas não consegui dormir. Na manhã seguinte, encontrei algo que fez meu estômago revirar. Sobre a mesa da sala de jantar, havia um pedaço de papel dobrado. Não estava lá na noite anterior. Ao abri-lo, li uma frase escrita em letras pequenas. Eu estou sempre por perto. Minhas mãos tremiam. Naquele instante, chamei a polícia. Quando eles chegaram, revistaram minha casa e o bairro, mas não encontraram nada suspeito. Contei-lhes sobre Alberto, sobre como ele parecia estar em toda parte e sobre a foto que recebi. Eles prometeram investigar, mas o Tom deixou claro que não me levaram a sério. Para eles, ele era apenas um vizinho excêntrico e eu estava exagerando. No entanto, minha intuição dizia que algo não estava certo. Decidi investigar por conta própria. Comecei a observar Alberto, acompanhando seus movimentos das sombras da minha janela. Descobri que ele raramente saía de casa, exceto por aquelas caminhadas que pareciam coincidir com as minhas próprias atividades. Numa noite, vi-o carregando uma caixa para o carro e saindo do bairro. Segui-o a uma distância segura até que ele parou em um armazém abandonado. Vi-o entrar com a caixa, mas não tive coragem de me aproximar. Os dias seguintes foram um pesadelo. Senti que Alberto sabia que eu havia seguido. Seu comportamento se tornou mais invasivo. Uma noite, quando voltei para casa, encontrei a porta da frente aberta. Nada parecia ter desaparecido, mas o fato de alguém ter estado lá dentro foi suficiente para me convencer de que eu precisava ir embora.
Liguei para um chaveiro para trocar as fechaduras e comecei a arrumar minhas coisas. A última noite naquela casa foi a pior. Eu estava terminando de guardar meus pertences quando ouvi passos no corredor. Sabia que não havia mais ninguém em casa. Armei-me com o taco de beisebol e empurrei a porta que se abriu, mas não havia nada lá. Apaguei todas as luzes e me tranquei no quarto, esperando que a noite passasse rápido. Quando finalmente saí, dei um suspiro de alívio. Pensei que tinha deixado tudo para trás, incluindo Alberto. No entanto, semanas depois, enquanto desfazia as malas na minha nova casa, descobri algo que me fez sentir um nó no estômago. Uma nota idêntica à que eu tinha encontrado na sala de jantar, com as mesmas palavras. Eu estou sempre por perto. Desde então, vivo com a sensação constante de que alguém está me observando. Que Alberto nunca parou de me seguir. Não sei como, mas parece que não importa onde eu vá, ele sempre encontra um jeito de estar perto. Nunca gostei de festas. Eu sempre as considerei uma perda de tempo, uma desculpa para as pessoas ficarem bêbadas e dizerem coisas que, de outra forma, nunca diriam ou ousariam dizer. No entanto, quando recebi o convite para a festa, minha curiosidade levou a melhor sobre meu ceticismo. Não era qualquer festa. Era exclusiva, privada, uma daquelas que prometem o inatingível. Apenas os selecionados, dizia o envelope preto com letras douradas. Parecia mais um desafio do que um convite, e eu sempre gostei de aceitar desafios. O cartão que recebi estava completamente anônimo, sem assinatura ou referência de qualquer tipo. Apenas um endereço e uma data. Não havia como saber quem estava por trás de tudo. Mas algo dentro de mim me pediu para ir. Talvez eu estivesse procurando por algo diferente. Algo para me tirar da monotonia. Ou talvez eu só quisesse saber o que estava por trás daquele misterioso convite. Naquela noite, fui para o lugar certo. Um edifício antigo no centro da cidade. O tipo de edifício que parece ter sido esquecido pelo tempo, com janelas altas gradeadas que davam ao mundo exterior uma sensação de encerramento. Uma mansão dilapidada, quase opaca, como se fosse um eco do passado. Quando cheguei, o portão de ferro estava aberto e uma luz fraca vinha de dentro, como se me convidasse para entrar. A atmosfera era perturbadora, mas decidi ignorar. Entrei com passo firme e encontrei um pequeno salão adornado com móveis antigos cobertos por lençóis brancos. As paredes eram decoradas com retratos que pareciam me observar silenciosamente. Alguns passos mais adiante, cheguei a uma sala grande com pouca luz, mais do que eu esperava. A música podia ser ouvida à distância, uma pulsação suave e baixa que parecia ecoar no fundo da sala. As pessoas estavam espalhadas, vestidas elegantemente, quase como se todos nós estivéssemos participando de uma gala. No entanto, algo no ar não combinava. Os rostos dos participantes não eram muito normais. Havia uma rigidez em seus gestos, uma falta de expressão nos olhos. Ninguém estava sorrindo. Ninguém estava falando muito também. A atmosfera estava carregada de uma tensão invisível, como se todos estivessem esperando por algo. À medida que caminhava mais profundamente na sala, podia sentir que algo não estava certo, mas eu não sabia como descrever isso. Fui até a mesa de bebidas, esperando relaxar um pouco antes de tentar encontrar os anfitriões ou os outros convidados. Alguém, no entanto, me interceptou no caminho. Era um homem alto, vestido com um terno escuro e gravata preta. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos pareciam escrutinadores. Ele olhou fixamente para mim por alguns segundos, como se estivesse avaliando minha presença, e então, sem uma palavra, virou-se, permitindo-me continuar. Peguei um copo do que parecia ser uísque, embora a bebida tivesse um gosto que eu nunca tinha provado antes. Era amargo, quase metálico. Decidi que não gostaria de saber o que era, então deixei de lado e comecei a olhar mais de perto os participantes. Parecia que todo mundo estava ali com um propósito comum, mas ninguém conversava. Ninguém chegava muito perto uns dos outros. Era como se estivessem em algum tipo de transe coletivo. De repente, a música parou e uma figura apareceu no palco, no fundo da sala. O homem era alto,
vestido com uma capa preta que parecia desaparecer na escuridão. O rosto dele estava coberto por uma máscara dourada, simples mas elegante, e sua presença era tão imponente que a sala ficou completamente silenciosa. Ninguém se moveu, ninguém sequer respirou. Ele apenas esperou. Poucos segundos depois, a figura levantou um braço e tudo ao redor dele começou a se mover de uma maneira estranha. À distância, notei as portas da mansão fechando lentamente. Um clique metálico ecoou na sala, e o som das fechaduras fechando gelou meu sangue. Foi naquele instante que eu soube que algo estava errado. Eu não conseguia dizer exatamente o que, mas a atmosfera havia se tornado completamente opressiva, como se eu tivesse sido preso em uma teia de aranha invisível. Alguns homens de terno escuro começaram a abordar os convidados, inclusive a mim. Sem dizer uma palavra, um deles me deu um tapinha leve no ombro e fez um gesto para que eu o seguisse. No começo, resisti, mas algo em seu olhar me fez pensar que não seria sensato fazer objeções. Ainda assim, tentei manter a calma. Se algo estranho estava acontecendo, eu precisava saber o que era antes de agir. Fui levado para uma sala na ala leste da mansão. Lá, a atmosfera era ainda mais assustadora. As paredes eram de pedra nua e o ar era espesso, carregado de uma umidade estranha. No centro, havia um círculo traçado com giz no chão, cercado por velas acesas. Os outros convidados já estavam lá dentro, alinhados ao longo da sala, observando em completo silêncio. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Fui empurrado para o centro do círculo. Naquele momento, a figura da máscara dourada apareceu novamente, desta vez acompanhada por mais 2 homens. O olhar fixo e penetrante dele percorreu todos os presentes, mas desta vez parou em mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas tentei manter minha compostura. A figura levantou as mãos. Com um gesto sutil, apontou para o círculo de velas. Os homens que me acompanharam começaram a se retirar, deixando-me sozinho no centro enquanto os outros permaneciam imóveis. Um suor frio começou a umedecer minha testa. Algo horrível estava prestes a acontecer. Algo que eu não conseguia entender. Foi então que entendi. Aquilo não era uma festa. Era um ritual. O homem da máscara dourada começou a murmurar palavras em uma língua que eu não conseguia identificar. Sua voz ecoava na sala como um canto hipnótico que parecia tomar conta dos meus pensamentos. Conforme ele falava, a luz das velas ficou mais brilhante, projetando sombras estranhas nas paredes. Os convidados, que antes pareciam rígidos e distantes, começaram a se mover lentamente dentro do círculo. Cada um tinha um olhar fixo e vago, como se estivessem sob o controle de uma força externa. Naquele momento, senti um puxão no meu pulso. Alguém me abraçou com força e eu olhei para baixo, descobrindo que um dos homens que estava observando colocou uma corda em volta do meu braço. Antes que eu pudesse reagir, uma agulha afiada perfurou minha pele, injetando algo no meu sistema. Uma dor intensa atravessou meu corpo como uma corrente elétrica, e minha visão ficou turva. Caí de joelhos, mas tudo ao meu redor começou a girar. O murmúrio do líder mascarado intensificou-se e as sombras pareciam se mover por conta própria. Eu não conseguia pensar claramente. O veneno que me foi injetado me deixou fraco e confuso. Observei enquanto os outros atendentes começavam a me cercar, e em suas mãos eu vi facas, punhais, ferramentas que eu nunca tinha visto antes. Eu sabia o que iria acontecer. Agora não havia mais como voltar atrás. De alguma forma, consegui reagir antes que o próximo passo do ritual ocorresse. Em um esforço para recuperar minhas forças, peguei a faca que estava destinada a mim. Cortei a corda que me prendia e me joguei para o lado. A sala encheu-se de gritos e confusão enquanto os outros tentavam me alcançar. Corri sem olhar para trás pelos corredores escuros da mansão. Eu podia ouvir seus passos atrás de mim e o ar denso tornou difícil respirar. Cheguei à porta da frente e bati nela com todas as minhas forças. O portão estava trancado, mas eu não ia parar. Finalmente consegui abri-lo e saí na escuridão da noite. Desapareci nas sombras e corri, não parando até que minhas pernas não aguentassem mais. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar sobre o que aconteceu naquela noite. Ninguém, nem a polícia, conseguiu encontrar a mansão. Ela desapareceu como se nunca tivesse existido.
E embora minha vida agora pareça normal, as cicatrizes daquela noite ainda me assombram. Às vezes, enquanto caminho pela rua, sinto como se alguém estivesse me observando das sombras. O pior é que, embora eu tenha tentado esquecer, a imagem do homem com a máscara dourada continua aparecendo nos meus sonhos. E cada vez que fecho os olhos, sinto que eles estão por perto, esperando por mim. Era uma tarde como qualquer outra. Ou pelo menos foi o que pensei quando voltei para casa. O dia de trabalho tinha sido exaustivo, e a ideia de descansar no meu sofá com uma xícara de café e o silêncio que eu tanto valorizava era tudo o que eu precisava naquele momento. No entanto, quando me aproximei da entrada da minha casa, algo parecia estranho. Eu não sabia o que exatamente, mas havia algo no ar que não me deixava ficar completamente à vontade. Ao me aproximar da porta, a sensação cresceu como um peso sobre o meu peito. Minha casa sempre foi meu refúgio. Moro em um bairro tranquilo, longe da agitação da cidade. Um lugar onde as pessoas se conhecem, onde o bairro parece ser protegido por uma espécie de benigno anonimato. Mas algo naquele dia estava quebrado. Não sei se foi o leve farfalhar no ar ou um flash no canto do meu olho, mas algo me fez olhar para a janela da sala de estar bem a tempo de ver uma figura, uma sombra, uma presença no canto da minha visão, perto dos arbustos no jardim. Inicialmente, pensei que fosse um jogo de luz, uma ilusão causada pelos galhos movidos pelo vento. Mas, numa análise mais atenta, a figura não se moveu. Era um homem parado, imóvel, observando minha casa. Eu não conseguia vê-lo claramente, pois ele estava nas sombras, mas a forma da figura era evidente o suficiente para causar um pânico crescente dentro de mim. Parei no meu caminho. Minha respiração acelerou incontrolavelmente. Por um segundo, congelei, olhando fixamente para aquela figura. Eu não conseguia vê-lo bem, mas algo no meu estômago me disse que eu não deveria abordá-lo, que eu deveria fazer o oposto do que minha curiosidade me empurrava para fazer. No entanto, a necessidade de entender o que estava acontecendo superou meu medo. Dei um passo em direção à porta, temendo que, quando abrisse, o homem chegasse mais perto ou, pior ainda, que ele desaparecesse sem deixar rastros. Eu não sabia o que esperar, mas algo me dizia que eu não deveria ignorar o que estava acontecendo. Fechei a porta atrás de mim quando saí. O som da fechadura fez um clique alto, como se alguém pudesse ouvi-lo a quilômetros de distância. Meu coração batia em meus ouvidos enquanto eu caminhava em direção ao jardim, mantendo meus olhos fixos na sombra. De alguma forma, eu me senti observado mesmo antes de saber se essa figura realmente tinha me visto. Quando cheguei à beira do jardim, a figura ainda estava lá, imóvel. Eu mal conseguia distinguir detalhes, mas não havia dúvidas. Um homem alto, vestindo um sobretudo escuro, ficou parado como uma estátua. Minha mente não conseguiu processar aquilo. Quem era esse homem? O que ele queria? Não parecia que ele estivesse tentando invadir minha casa, nem que estivesse se movendo para fazer algo evidente. Ele estava apenas observando. A sensação de desconforto aumentou. Senti uma pressão no peito, como se alguém estivesse apertando meus pulmões. Decidi que o mais sensato seria voltar para dentro de casa e ligar para a polícia. Eu não estava preparado para confrontar um estranho, especialmente numa situação que eu não entendia. Mas, quando me virei para entrar, ouvi algo, um ruído suave, quase imperceptível, como se o chão rangesse sob o peso de algo. Virei-me rapidamente, esperando que fosse algum animal ou até mesmo o vento. Mas não. Lá estava ele. A figura, agora um pouco mais próxima, havia dado um passo em minha direção sem fazer o menor som. Eu não o tinha visto se mover, e ainda assim ele estava um passo mais perto. A adrenalina correu em minhas veias. De repente, o medo se transformou numa pura necessidade de fugir. Corri para a porta, sentindo que o homem sombrio estava me seguindo, embora não houvesse som algum indicando que ele se movia. Assim que entrei, fiz questão de fechar tudo atrás de mim, como se isso me desse alguma sensação de segurança. Fiquei em frente à porta, respirando com dificuldade, as mãos suadas na maçaneta, esperando que, ao olhar pela janela, eu não o visse novamente. Mas eu o vi. Ele estava lá,
parado em frente à minha janela. A escuridão da noite o escondia na maior parte do tempo, mas seus olhos brilhavam fracamente, como se ele estivesse olhando diretamente para mim. Não havia dúvida de que ele me tinha visto. Suor frio escorreu pelas minhas costas e minha respiração parou. Eu não conseguia tirar os olhos daqueles olhos, que refletiam uma calma perturbadora. Ele não disse nada, não se moveu, apenas me observou. Por uma eternidade que pareceu interminável, a figura ficou ali imóvel, sem desaparecer. Mesmo quando fechei as cortinas da janela, senti uma onda de desespero. Eu não conseguia pensar com clareza. O que ele queria de mim? Por que estava me observando? Quem era? Liguei para a polícia, mas quando expliquei o que tinha visto, eles não me levaram a sério. Disseram que provavelmente era uma brincadeira ou um vizinho excêntrico. Garantiram que enviariam um oficial para patrulhar a área. Agradeci, embora no fundo soubesse que não me sentia mais seguro. Como poderia um estranho entrar no meu quintal sem que ninguém percebesse? Porque ele estava tão perto da minha casa. A espera foi interminável. Quando finalmente fiquei sozinho em casa naquela noite, o medo não me abandonava. Eu olhava constantemente pelas janelas, verificando se o homem estava lá, se ele tinha se movido, mas nunca via nada além da escuridão. No entanto, sentia a presença dele, a certeza de que ele não tinha desaparecido. Naquela noite, não consegui dormir. Cada rangido, cada barulho na casa me deixou alerta. Olhava ansiosamente pela janela na esperança de encontrar a figura novamente, embora soubesse que a última coisa que eu queria era vê-lo. O tempo passou lentamente, interminavelmente, e o medo me consumiu. Mas ele nunca mais voltou. No dia seguinte, quando a polícia finalmente chegou, mostrei-lhes o jardim. Não havia pegadas, nenhum sinal de que alguém estivera ali. Eles disseram que provavelmente foi um erro meu, um mal-entendido. Ofereceram um tapinha nas costas e foram embora, deixando-me com a sensação de que tudo o que vivi naquela noite fora fruto da minha imaginação. No entanto, o vazio no meu peito não desapareceu. Nos dias seguintes, a vida continuou relativamente normal. Ninguém parecia ter notado nada estranho. Os vizinhos não falaram sobre a figura sombria, nem houve alguma notícia sobre algo fora do comum. No entanto, eu sabia o que tinha visto, o que senti, mais importante, sabia que não estava errado. Não vi o homem das sombras novamente, mas um sentimento perturbador tomou conta da minha vida. Comecei a sentir que estava constantemente sendo observado. Às vezes, enquanto caminhava pela rua, sentia que alguém me seguia. Quando me virava, não via ninguém. Mas essas sensações persistiam, essas presenças invisíveis que não consigo descrever, mas que me faziam sentir vulnerável. Hoje, ainda não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei quem era o homem na sombra ou por que ele estava lá. Talvez eu nunca saiba. Mas uma coisa é certa, desde aquela noite, nunca consegui parar de sentir que algo está me observando, que essa presença não desapareceu. Às vezes, quando caminho pela rua, sinto que alguém cruza meu caminho. Imagino se é ele, ou se algum dia ele irá aparecer de novo.